e aí fica aquele negócio todo esquisito. A Bíblia diz que Deus de repente lançou uma palavra desabilitando a prosperidade na vida de Caim. O que eu disse? Desabilitando. Da mesma maneira que Deus autoriza, Ele também desabilita. Da mesma maneira que Deus abre portas, Ele também pode fechar portas. Da mesma forma que Deus levanta, Ele também pode abater. Em toda a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Caim era lavrador da terra. Era o quê? Se você nunca percebeu, note a Bíblia a partir dessa ótica agora, pastor. Caim, antes de matar o irmão, tudo que ele fazia na terra, a terra devolvia em frutos. Qualquer semente que Caim plantava, nascia. Por quê? Porque Deus tinha o abençoado para trabalhar e colher fruto daquele trabalho. Só que quando ele matou o irmão, Deus desabilitou essa bênção. Deus disse assim: Caim, agora você será errante no meio dos homens. Caim, agora quando você trabalhar na terra, ela não te dará mais o fruto. O que Deus estava dizendo ali? A partir daquele momento, Caim podia plantar uma roça de melancia, não ia nascer uma melancia sequer. O que Deus estava colocando ali para Caim é essa frase: eu estou desabilitando a prosperidade que estava sobre a tua vida. Você tem ideia? O que é Deus olhar para alguém e dizer assim: eu desabilito a sua prosperidade? Então essa fase é onde o homem vai trabalhar, network, contato, talento, mas nenhum esforço será suficiente para levá-lo ao êxito. Porque se Deus não abençoar o trabalho das suas mãos, o trabalho será em vão. Ele mesmo diz isso: e eu abençoarei o trabalho das suas mãos, Deuteronômio 28. Por que o Senhor está dizendo isso? Caim, então, ele saiu andando e só foi. Eu entendo pelo caráter de Deus, pelo que a Bíblia diz, que as misericórdias se renovam para sempre. Se Caim descesse o degrau da humilhação, Deus mudaria esse quadro na vida dele. Porque a Bíblia diz que a ira do Senhor dura um instante e a sua misericórdia eternamente. O que Deus está dizendo? A palavra de condenação que Caim recebeu, ela poderia ser anulada através da humilhação que Caim viesse a submeter-se. De novo, eu quero que você olhe apaixonadamente, com respeito e carinho por esse irmão em Cristo, e diga assim: não há maldição que permaneça sobre a vida de alguém que se humilhou diante do Senhor. Você não vai achar Caim se arrependendo. Você não vai achar Caim dizendo: eu errei, eu fiz. Não, Caim só saiu andando e foi. Mas se ele literalmente tivesse assumido uma postura humilde, que é descer, reconhecendo, o Senhor assim concederia graça para ele prosperar. Caim nunca mais prosperou. Ele dependeu o restante da vida de comer da mão dos outros ou de ajuda das pessoas. Irmão, precisa entender que tem coisas na sua vida que pararam de prosperar, que não é falta de oração, é falta de esvaziamento, de inclinação, de ir para o quarto e transformar a alegria em tristeza, colocar a cara no pó diante do Senhor. Amém ou não amém? Estão compreendendo até aqui, queridos? E você tem que assumir esse caminho, principalmente nós que somos pastores. Os nossos ministérios só poderão fluir, não é por causa da mágica, mandrake ou espetáculo. Não é o quanto eu grito, não é o quanto eu falo, o quanto eu me esforço, é o quanto Deus me abençoa que faz a coisa andar. Posso falar uma coisa? Quanto mais de Deus você tem derramado sobre a sua vida, menos esforço humano você vai fazer. Eu poderia estar aqui nesse momento gritando, pulando, rodopiando, tentando te impressionar.
todo o meu trabalho seria em vão se Deus não edificar a casa. Eu não estou aqui para te impressionar e dizer que eu sou melhor, mas eu estou aqui para dizer que eu estou descendo a escada da humilhação e tenho que continuar descendo se eu quiser crescer em Deus. Quantos querem crescer no Senhor, diga amém. Quantos querem ser exaltados pelo Senhor, diga glória a Deus. Então siga esse caminho. A Bíblia diz que Deus chegou para Caim e disse: Caim, cadê o seu irmão? Caim deu uma de João sem braço, lembra disso? Eu não matei meu irmão não. Cadê? Por acaso sou eu algum defensor, guardador do meu irmão? Irmão, não era mais simples ele chegar e dizer como Davi fez? Eu fiz mesmo, eu quis fazer, mas já é tarde, não tem como. Me perdoa? Responde aí, Deus perdoaria sim ou não? Lógico, porque a Bíblia fala o caráter de Deus em relação a alguém que comete algo ruim. Qual é o caráter de Deus? A Bíblia diz: olha, a misericórdia se renova toda manhã. Ou seja, toda hora o pastor Guilherme pregou aqui, Deus está me dando uma oportunidade de recomeçar de novo. Caráter de Deus revelado na Bíblia. Aí a Bíblia diz o seguinte: a ira do Senhor é por instante, mas a misericórdia dura eternamente. O que Deus está dizendo? Se Caim tivesse chegado em mim e se arrependido, eu teria colocado de novo para prosperar. Então o problema muitas vezes, irmãos, não é a falta de oração. O problema muitas vezes é a falta do se inclinar, se esvaziar, despir-se. E aí o que é que vai fazer na minha vida? Simples: e Ele vos exaltará. Vou perguntar, mas não precisa responder. Quantos dos senhores que estão aqui abriu um jejum de humilhação já na vida diante de Deus? Talvez você jejuou pelo filho, você jejuou pelo dinheiro, jejuou aí pela causa na justiça, você jejuou pelo monte de coisa, mas você nunca jejuou por aquilo que leva a Deus se exaltar. Caiu a ficha aí ou não? Você já jejuou pelo um bocado de coisa, sim ou não? Poucos são aqueles que abrem um processo dito pelo próprio Deus. Que processo? Um dia aonde eu prefiro chorar do que ir tomar um sorvete para mim, encher o estômago e ver se eu tampo o buraco que está grande no meu peito. Experimenta apertar esse botão e vamos ver o que acontece nos dias posteriores. Porque se o próprio Deus disse que Ele reage a uma posição assim, então Deus não mentiu, Ele vai mover-se em favor desse indivíduo. Lembra-se disso. Humilhar diante do Senhor não é se autoflagelar dizendo que não presta, mas é um processo onde você busca tirar de você o que você sabe que tem que sair. Você chora, se inclina, você reconhece que precisa totalmente da misericórdia dele, e dentro desse processo Deus vai te limpando, te limpando, te limpando, te limpando. E quando você está com as características do que Ele quer, com as impressões de Jesus na sua vida, aí Ele te faz então subir, 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 subir. Não existe outro caminho, não existe outra rota. O tempo está indo, vai comigo aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Do 7 ao 9. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa das grandezas das revelações. Para aqui, querido. O apóstolo Paulo foi um homem de muita excelência. Deus falava coisas com ele que não falou para Pedro. Deus usou a mão de Paulo como não usou a de alguns discípulos e apóstolos. Você tem noção de quem era Paulo? Só para você entender. Um belo dia Paulo pregando, e a mensagem estava tão boa, e Deus dando tanta palavra para ele,
que se estendeu pela madrugada fora. Tinha um menino chamado Eutico sentado na janela. Eutico de repente pegou-se no sono, porque não estava ligado no espírito. E aí a Bíblia diz que ele caiu da janela, quebrou o pescoço e morreu. O médico Lucas, que era um companheiro do ministério do apóstolo Paulo, e ele, sendo grego e muito inteligente, ele percebeu quando o menino caiu, quando ele fez o exame, ele notou que realmente o menino havia morrido naquele instante. Paulo, vendo aquele alvoroço, ele abordou a situação, ele orou pelo menino depois de um certo período e o menino ressuscitou. Você tem noção que nível de poder é esse? Alguém pôr a mão no morto e ressuscitar? Paulo falava de coisas que eu não tenho condições e nem recebi revelação de Deus para falar. Ele era profundo em Deus. A Bíblia diz que ele chegou aí ao terceiro céu e ele viu coisas que nem em palavras ele conseguia falar. De homens que foram na Bíblia, a Bíblia fala de dois que conheceram o terceiro céu. Primeiro João, na revelação de Apocalipse, e depois Paulo, que foi ao terceiro céu e viu coisas grandiosas. Agora, um cara para receber uma dádiva dessa, não é qualquer pessoa. Nas nossas palavras, Paulo era o cara, o potente na mão de Deus. Só que para Deus continuar usando ele assim, o que é que Deus fazia? Levava ele para um lugar de despojamento. O que é o despojamento? É quando Deus te coloca numa redoma, aonde você sente dores ao ponto de você conhecer as suas limitações e falhas. Deus, ele tinha que colocar esse menino num ambiente de despojamento. O que é despojar? É quando Deus começa a arrancar de você o que você acha que é. Pergunta para alguém, já se sentiu assim? Resolve pegar o pastor Luiz Guilherme e colocar ele dentro de uma redoma, onde você até quer pedir socorro, mas ali ninguém entra, porque é só Deus e você. Nessa fase você parece que é abandonado por Deus, porque você ora e não consegue nem sentir o Espírito Santo dando a resposta que você deseja, porque Deus está te despojando, expondo diante dos seus olhos os seus limites e as suas fraquezas, para que nesse meio a graça cresça em você. E aí Paulo então diz: por isso que agora tenho prazer na minha fraqueza, porque é nela que o poder de Deus vem e começa a fazer essas grandes obras. Lembra do que eu disse sobre Filipenses, que Deus trabalha na largura, na altura e na profundidade? Largura significa autoridade expandida. Diga, autoridade expandida. Pela Bíblia e através do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que a luta e a leve e momentânea tribulação, ela produz algo, um peso de glória e autoridade sobre a nossa cabeça. Então eu posso dizer o seguinte: um crente que superou ou passa pelo nível de tribulação e se humilha naquele processo, qual é a resposta de Deus para esse crente? É gabaritá-lo, é atribuir autoridade a esse crente. Aleluia. Tem um pastor que já é falecido, juntamente com a sua esposa, chamado Daisy Osborne, a esposa, e T.L. Osborne. Ele tem mais de 90 pessoas que ele ressuscitou no ministério dele. A pinga que o outro toma, mas não vê os tombos que ele leva. Eu acho que é assim que fala lá fora. Muitos viam o esplendor do ministério de T.L. Osborne, mas não via o processo em que Deus o submeteu para que tal autoridade viesse sobre ele. Ele conta que antes de começar a ressuscitar mortos, Deus permitiu ele perder um filho. Então cuidado com a oração que você pede.
cuidado com as suas orações, porque mediante ao nível de revelação que Deus te dá, o tratamento será proporcional, para que você nunca se ensoberbeça. Cuidado com os seus pedidos. Pode ser que te leve a um processo grande e doloroso de despojamento, que agora você talvez não está disposto a passar. E por causa do que Deus faz através de mim, diz Paulo, ele teve que me despojar. Paulo todos os dias acordava perseguido, por causa do que Deus fazia através dele. A perseguição era tanto externa quanto interna. A Bíblia diz que ele chega a falar da sua carne em tremor. Então, quando você estuda sobre a vida de Paulo, você vai perceber que tanto de fora quanto de dentro Deus tratava. Era um esbofeteador de Satanás que perseguia, e o coração de Paulo que se abatia, e nesse processo Deus o usava. Então você precisa começar a perceber o seguinte, que tem coisas que você pediu a Deus que vai exigir dele te levar para o despojar. Será que foi só eu que participei de um grande culto num dia e no outro dia parece que eu acordei mal? Quem já viveu essa experiência? Deus só estava te despojando para a graça aumentar sobre a sua vida. É uma regra. Irmão, já teve cultos que eu preguei que nem eu sabia que eu estava pregando tão bem assim. Ou seja, o Espírito Santo através da gente. Porque se a gente fosse bom, o Espírito Santo não podia nem usar a gente se virava, né? Mas somos tão ruins que ele tem que usar a gente toda hora. Se ele não estiver aqui comigo agora, eu não consigo nem falar com você. Até a memória dá branca, eu não vou nem saber o que passar. É puro Espírito Santo. Se ele sair daqui, só sobra a carcaça do William Calisto. Aí eu tenho que entregar o microfone e falar: agradeço pela oportunidade. Você já fez isso ou não? Foi pregar, não saiu nada, aí você diz: obrigado pela oportunidade, pastor. É que o Espírito Santo já tinha ido embora, só ficou o cara. Aí ele tem que entregar o microfone quando é assim. Tá? De repente, irmãos, você nunca parou para analisar esses pontos, como a Bíblia está tentando te mostrar. Ou seja, o ambiente de despojar é um lugar onde Deus me coloca. E esse lugar não é físico, esse lugar é interno, é um estado de abatimento, é um coração contritado. A palavra contritado significa aperto na alma. A alma chegou apertada aqui hoje? Ok, apóstolo, o senhor pode orar por mim? Posso, mas faz uma coisa melhor. Vai você se derramar diante do Senhor. O Senhor está te apertando para você se inclinar, se esvaziar. Aleluia, diga obrigado, Jesus. Apóstolo, tem mais um texto. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. 1 Pedro, capítulo 5. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Fecha sua Bíblia para mim. Quando você decide, gente, seguir esse caminho, quando você decide começar a entender o que Deus está requerendo de você, quando Ele permite você entrar nesse processo de enlutado, ou num processo de despojamento, e você decide fazer o que Deus já queria que você tivesse feito, ou seja, eu vou me humilhar debaixo da sua potente mão. E aí a Bíblia diz que no tempo certo, sem dúvidas, de uma forma ou de outra, não é alguém, não é o seu patrão, não é a sua esposa, não é a sua esposa, é o próprio Deus que vos exaltará. É uma regra, é uma lei criada. Uma lei que Ele mesmo estabeleceu para aqueles que andam nesse caminho de inclinação, de humilhar-se, de despojar-se daquilo que não presta. Irmão, eu não estou aqui porque eu sou melhor, não entenda
para isso jamais. Eu estou aqui para dizer o seguinte: que o Espírito Santo ele está nos chamando para andar nessa via. E quando andamos nesse caminho, você vai perceber que as outras áreas da nossa vida começam a ser nutridas pela presença de Deus. Alguém pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Eu vou utilizar uma palavra que o pastor Luiz Guilherme disse esses dias. Lembra que o Senhor disse assim, pastor Guilherme: se Adão tivesse pedido perdão, Deus perdoaria Adão ou não? Lembra dessa pergunta? Quem acha que Deus perdoaria Adão? Mas Adão fez o que o filho veio a fazer depois. Só foi. Porque no coração de Deus sempre vai haver segurança e bênção para aqueles que se esvaziam. Sempre, irmão. Deixa eu te contar isso. Diante de Deus você não tem que ser forte. Às vezes você quer ser forte diante de alguém que a Bíblia diz que você deve expor as suas fragilidades. A Bíblia diz: coloque as suas necessidades diante do Senhor e lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, diante de Deus, nós não precisamos ser forte, nós temos que expor de fato a nossa limitação. Diante do inimigo, que a Bíblia te diz: diga ao forte que eu sou fraco. É na guerra que você ruge como leão, mas diante de Deus você se inclina como ovelha. Tem gente que está tentando ser forte diante de Deus. Não faça isso, porque não é uma indicação divina para você. Hoje, se você escutar isso e começar a entender: peraí, então eu fui na igreja na quarta, eu aprendi que Deus quer que eu me esvazie, que eu abra um jejum, que eu tire o sorriso do rosto e coloque. Pastor, nós temos que tomar cuidado para não ensinar a igreja apenas a sorrir. Não que sorrir não seja bom, sorrir é terapêutico, sorrir faz bem para a vida, mas haverá dias que o seu espírito estará te dizendo: chora mais um pouco, se despeja mais um pouco. E aí Deus começa a lavar você, aí Deus começa a fazer você a fluir novamente. Quem sabe você está enlutado agora. Você está vendo as pessoas sorrindo do seu lado, mas você está como se estivesse morto por dentro. Deus está tentando te falar: filho, vai, expõe as suas fragilidades, tira de dentro de você o que não pode estar aí dentro. Você consegue dizer: Senhor, eu estou aqui. Agora, isso não é algo que Deus vai fazer você fazer, é você que é acessado pelo conhecimento e decide praticar tal conhecimento. Eu estou aqui em Rio Preto, pertinho. Não sei se você lembra da mensagem que eu preguei no domingo, foi sobre arrependimento e inclinação. Por que eu tenho pregado essas mensagens constantemente? Porque isso é o que Deus tem me falado desde que eu cruzei a ponte do Rio Paranavaí. Se eu não sei qual é, Rio Paranavaí, pastor Érico. O rio chama Paranavaí, o rio que atravessa São Paulo e Paraná. Desde quando eu cruzei a ponte, não há outra mensagem que Deus plantou no meu coração. Então qualquer pregação que você está vendo minha na internet ou aqui, está tudo ligado a descer. Eu estou num momento onde eu dependo de Deus. Não que eu tenha deixado de depender em algum momento, mas agora nunca mais do que nunca. E o que é que Deus está me dizendo? Em momentos de dependência, se esvazie muito mais do que antes. Lembra que eu falei aqui, irmão Rogério, sobre o pai de família, sobre quem mora longe? Morar longe é um desafio. Lembra que eu disse sobre, irmão, se você está longe da sua família, então você sabe que você depende de Deus por não ter muitos parentes de perto. E o que Deus tem me dito? Se inclina, se esvazie. Quando meu eu conhece de perto e meu orgulho descer comigo e se mistura como as águas do rio, então subirei
diz assim: e Deus de maneira nenhuma lançará fora um coração contrito. Contrito está ligado à tua alma em aperto. O contrito é um ser humano que se coloca nessa condição. Estou aqui hoje para me derramar, Senhor. Gente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não é o quanto você faz que faz a sua vida andar, é o quanto você se submete ao que Deus fala que te faz evoluir. Não é a revelação do profeta, não é o manto, não é o rodopio, é o quanto você deseja trilhar o que Deus propôs para você. Todo dia você tem que acordar com aquela necessidade de querer mudar. Isso é um coração contrito. Toda hora você tem que se avaliar se ainda resta alguma coisa que tem que sair. Isso é um coração contrito. A todo momento você tem que procurar se perceber: será que esse estado em que eu me encontro é o que Deus deseja de mim? Porque assim você se posiciona como alguém contrito e Deus não desprezará. Pode se levantar o inferno, pode se levantar milhares, pode se levantar principados e potestades, mas não haverá possibilidade de você sofrer queda, porque Deus não despreza o coração contrito. Sabe quando é que você está ficando bom? É quando você acorda todo dia com aquela necessidade de mudar. Ali você está descendo no degrau da inclinação. O dia que você se levantar pela manhã e não sentir necessidade de mudar, cuidado. A Bíblia diz que quanto mais perto de Deus chegamos, mais detectamos a nossa sujeira. Deixa eu falar uma coisa. Quando você começa a se aproximar de Deus, você começa a identificar o seu real estado. Quando você começa a se aproximar da luz, você vê o quão sujo você é. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, quando Isaías se aproximou de Deus, esse encontro o fez enxergar o quão sujo ele é. Agora tem um detalhe: pessoas que não pensam assim, elas estão com a mente cauterizada pelo pecado, diz a Bíblia, e são incapazes de ver a própria imundície. A palavra cauterizar, você conhece? É quando alguém pega um fogo, queima um lugar onde estava nascendo uma ferida ou qualquer tipo de coisa que nasce, e ao queimar aquela ponta, nada mais nasce ali. E a Bíblia diz que existem pessoas que erraram tanto e não se arrependeram, que cauterizaram a sua própria consciência, se tornando incapaz de ver os seus próprios erros. Então, não enxergar o seu defeito é um sinal de uma mente cauterizada. Cuidado, você vai cair. Se o pecado não te incomoda mais, tome cuidado. Não há oração e nem pastor que resolva o seu problema. Se o que você faz não gera agonia de errado, se aquilo erro que você comete não te incomoda mais, cuidado. Você está, como diz a Bíblia, nome de quem vive, mas está morto e não percebeu. Quando você está ficando do jeito que Deus quer, é aquele momento onde você chega a chorar de agonia com vontade de ser santo. É quando você olha para o espelho e até a sua imagem começa a falar: cara, você precisa mudar.
espelho bem na frente do box, espelho grande assim. Na nossa casa, o banheiro não tem porta, não porque não puseram porta, é o modelo do banheiro. Senão a conversa já sai, né? O apóstolo falou, está numa crise tão grande que nem no banheiro tem porta. Vou explicar, ó. Tem a porta principal do banheiro e no box não tem porta, tem um vidrão, um espelho. Esses dias eu tomando banho, larari, larará, essa semana, larari, larará, fechando os olhos, ensaboando o cabelo que tenta permanecer. E eu acabei de enxaguar, eu olhei para o espelho. No que eu olhei para o espelho, eu caí de joelho. Acredite que eu vi a minha sujeira. Aí eu fiquei uns 40 minutos com o chuveiro ligado e jogado, que nem um bebê dentro do útero da mãe, deitado no chão e a água caindo por cima do meu lombo. E eu dizia assim: Deus, se o Senhor não me der graça, eu não dou conta de me santificar como o Senhor deseja. Eu entrei num estado de arrependimento e de clareza, o quão eu sou sujo. Só que isso não é ruim, porque isso só acontece quando você deu encontro com a luz e a luz expôs a sua sujeira.